Bom, muito obrigado por me convidarem para fazer esta exposição. É um prazer estar aqui junto com políticos da melhor qualidade, como o Ciro Gomes, que acabou de fazer uma bela palestra. Então, este movimento, este projeto Brasil-Nação, nasceu quando, em dezembro do ano passado, uma jornalista importante, que foi diretora de redação da Folha por bastante tempo, a Eleonora de Lucena, me procurou, mostrando a sua preocupação com o que estava acontecendo no Brasil. E sentindo que havia não só um problema de esquerda, mas havia e de justiça, mas havia também um problema de nação. Quer dizer, a nação brasileira estava muito mal. E é uma coisa que eu tenho falado muito há bastante tempo. Eu tenho defendido, quer dizer, muito fortemente a ideia de que o desenvolvimento econômico, e o desenvolvimento econômico com justiça social e com proteção do ambiente, só é viável no mundo em que nós vivemos, no mundo global em que nós vivemos, né, se a nação for forte. Se a nação for forte e souber o que quer, né, e for então capaz de se defender, né, dos interesses muito grandes do capitalismo financeiro internacional, do capitalismo financeiro rentista que domina hoje o mundo, que desde 1980 é dominante no mundo rico e que, né, submeteu as elites brasileiras a essa dominação. Desde 1990, não desde 1980, as elites brasileiras também se submeteram a essa dominação, de forma que, desde então, né, definitivamente o Brasil não tem um projeto de nação, não tem um projeto de desenvolvimento. Né? E o resultado disso é que o Brasil vai ficando para trás. O Ciro deu aquele número dramático, né? Nós representávamos 1% do comércio internacional, quer dizer, o PIB internacional, e a China a mesma coisa em 1980. 37 anos depois, a China subiu de 1 para 12 e nós ficamos no 1%. Quer dizer, o Brasil até 1980 fazia o catching up, fazia o alcançamento dos níveis de desenvolvimento dos países ricos. Né? Desde 1980 não faz, está ficando para trás. Isto, quer dizer, isso vai criando uma insatisfação muito grande. É importante que vocês percebam, por outro lado, o seguinte, é que nós tivemos dois ciclos, no século XX, nós tivemos dois ciclos da relação Estado-sociedade. Está no meu livro, a construção política do Brasil. Houve um ciclo, que é o ciclo que eu chamo Nação e Desenvolvimento, que vai de 1930 a 1980. Quer dizer, é o ciclo desenvolvimentista por excelência, a grande figura é Getúlio Vargas, né? Há uma coalizão de classes desenvolvimentista envolvendo esquerda, trabalhadores, quer dizer, empresários industriais. Depois de uma crise dos anos 60, essa aliança é retomada pelos militares, mas aí excluindo os trabalhadores, então se concentra a renda. Mas, de qualquer forma, nesses 50 anos, de 30 até 1980, o Brasil mudou completamente. Transformou-se numa grande nação industrial. Exportadora de manufaturados, não apenas substituidora de importações, mas substituidora de manufaturados. Em 1990, o Brasil, 62% das exportações brasileiras já eram de manufaturados. Aí, em 1980, começa um novo ciclo da relação Estado-sociedade, que eu chamo esse ciclo de democracia e justiça social. Porque nós tínhamos tido a ditadura militar e queríamos democracia e lutamos muito fortemente pela democracia e alcançamos. E nós vimos que esse desenvolvimento tinha sido feito com muita desigualdade, especialmente no período militar, então nós queríamos menos desigualdade, né? E foi isso o que nós fizemos. Foi isso que o Brasil fez. A Constituição, houve um grande pacto político que foi a transição democrática,
E, a partir disso, a democracia foi assegurada, uma Constituição de 88 progressista foi aprovada e o Brasil dobrou o seu gasto social. Gastava 12% do PIB na área de educação, saúde, passou a gastar 24%. Então, e a renda distribuiu-se um pouco. Beleza. Só que nós, não é isso, nós todos, achávamos que o desenvolvimento estava assegurado e que agora o que precisava era democracia e justiça social. Só que o desenvolvimento não estava assegurado. E ele parou. E o Brasil parou. E esse parar, quer dizer, no começo a gente não sente. Mas quando vai se acumulando através dos anos e anos e anos, a coisa vai ficando cada vez pior. Né? De forma que quando nós, quer dizer, esse ciclo, né, de qualquer forma, se esgota em 2014. Quer dizer, nesse período, o que eu acho que é importante vocês perceberem é o seguinte, é que os primeiros 10 anos ainda foi desenvolvimentista, mas era uma crise do desenvolvimentismo, era a crise da dívida externa, não sei se lembram disso, e da alta inflação que essa dívida externa produziu. Agora, a partir de 1990, o Brasil muda de regime de política econômica. O Brasil, que tinha um regime de política econômica desenvolvimentista, né, desde 30 até então, né, abandona, faz abertura comercial, 90 com Collor, depois faz abertura financeira com Collor outra vez, quer dizer, depois com o Fernando Henrique faz, quer dizer, elimina o conceito de empresa nacional, privatiza monopólios que não podem ser privatizados, que devem ser nacionais e públicos, porque são monopólios nos serviços públicos. Quer dizer, e depois, em 99, cria o tal tripé, que na verdade significa juros muito altos, câmbio apreciado no longo prazo, né, e responsabilidade fiscal. A única coisa boa era a saúde. É claro que esse é o regime de política econômica liberal que está no Brasil desde 1990. Aí, em 2003, começa o governo Lula. E você podia dizer, bom, agora vai mudar. Mudou um pouco na área da distribuição, mas o Lula não fez nada para mudar o regime de política liberal. Continuou exatamente o mesmo. Ele chamou, não é, o ministro da Fazenda, que era o Palotti, né? Bom, e chamou o Meirelles, né? E fizeram esse governo. Aí veio a Dilma. A Dilma tentou mudar. A Dilma é uma desenvolvimentista, uma nacionalista, portanto, também tentou mudar, mas não soube fazer. Não soube fazer, né? Baixou os juros fortemente, os rentistas e financistas gritaram forte, né? E ela, depois de um ano e pouco, desistiu, voltou para trás e deixou a coisa rodar. Então, quer dizer, e voltamos a ter uma hegemonia neoliberal. Aí vem a Dilma, é reeleita e chama o Levi para ser nosso ministro da Fazenda. Quer dizer, eu dizia para os meus amigos, nós desenvolvimentistas, nós nacionalistas desenvolvimentistas, fomos profundamente derrotados. Alguns deles, meu querido amigo, ex-aluno, hoje meu colega, Nelson Marconi, dizia assim, eu não, porque eu sempre fui contra. Não, você também, eu também fui contra, não adianta, agora nós todos entramos no embrulho. Nós somos desenvolvimentistas, nacionalistas de centro-esquerda. E nós perdemos, quem ganhou foi a direita liberal, é isso. Então, qual é a lógica disso aqui e por que então, quando nós discutimos esse projeto de Brasil-Nação, uma coisa ficou clara. Primeiro, que nós tínhamos que ter uma ideia de nação muito clara. Quer dizer, nós vivemos na globalização. Quer dizer, a globalização quer dizer que existe um comércio muito intenso e existe uma produção também integrada das grandes empresas multinacionais. E esse é um dado objetivo. Dado esse dado, aí você tem duas alternativas, ou três. Você tem a alternativa de se fechar, tentar voltar, né,
vamos nos voltar para o mercado interno. Então, se você se volta para o mercado interno, fecha a economia, né, põe porteira, muro, né, isso é uma alternativa. A outra alternativa é a proposta, né, do Fernando Henrique. Vamos nos integrar internacionalmente. Qual é a proposta do projeto Brasil Nação? Não é a primeira, não. Muito menos a segunda. Qual é? É a terceira. Qual é a terceira? Vamos nos integrar, sim. Mas vamos nos integrar competitivamente. Nós temos que competir. Quer dizer, e nós podemos competir. Já competimos e já tivemos êxito. Quer dizer, nós já conseguimos exportar 62% das nossas exportações eram de manufaturados. Hoje é menos de 30%. Né? Quer dizer, nós temos competência para isso. Mas para isso, não, quer dizer, nós temos que o nosso Estado brasileiro dê condições para que isso aconteça. Quer dizer, e essas condições, algumas, todo mundo sabe, é necessário que haja educação, é necessário que haja ciência e tecnologia junto com a educação, é necessário que haja boas instituições que garantam o funcionamento do mercado, né? É necessário que haja investimento na infraestrutura, quer dizer, é necessário que haja financiamento, tudo isso nós sabemos. Depois vieram os keynesianos e disseram, é necessário que haja também demanda agregada, porque há uma insuficiência de demanda. E o Keynes fez uma revolução. Pois bem, nesses últimos 15 anos, surgiu uma teoria nova, que eu chamo de novo desenvolvimentismo. E essa teoria nova disse, olha, tem uma sexta coisa, há uma sexta condição fundamental que o Estado tem que garantir, além da educação, além das boas instituições, além da infraestrutura, além do financiamento e além da demanda. Ele precisa garantir que os preços macroeconômicos, especificamente que a taxa de câmbio, seja competitiva. E, portanto, que as empresas industriais do país não tenham uma desvantagem competitiva. E como existe uma tendência à insuficiência de demanda, que o Keynes diz, essa teoria nova diz, existe uma tendência à taxa de câmbio a ficar apreciada no longo prazo, quer dizer, durante vários anos. Quer dizer, ou crônica e ciclicamente. Por que cíclica? Crônica são os vários anos e ciclicamente porque você fica com a taxa de câmbio apreciada durante vários anos, em consequência, as empresas vão perdem competitividade e vão ficando endividadas, o país vai ficando endividado, né? O déficit em conta corrente vai se acumulando, que reflete esse endividamento interno e externo, e depois de alguns anos, né, afinal, o país ou as empresas, ou o país e as empresas juntos quebram. Aí você tem outra crise financeira e deprecia outra vez. Então, se você tem essa tendência, é uma função fundamental do Estado, né, garantir uma taxa de câmbio competitiva. E, é claro, e uma taxa de juros baixa. Quer dizer, um nível de taxa de juros em torno do qual o Banco Central realiza sua política monetária que seja razoável, que reflita, né, a taxa internacional de juros mais o chamado risco Brasil. É razoável que os brasileiros paguem uma taxa de juros um pouco mais alta que os americanos, digamos, porque é mais arriscado aqui. Mas isso é medível, é mensurável, está mensurado no mercado. A nossa taxa de juros é muito mais alta que isso. Bom, então, diante dessa análise e dessa teoria que está aí, dessa teoria novo desenvolvimentista, nós então dissemos, olha, nós temos, qual é o objetivo desse projeto Brasil Nação? Nós não vamos fazer aqui mais um grupo para protestar. Nós estamos protestando e manifestamos solenemente o nosso protesto, não mais que a nossa indignação que está aí, com esse golpe que houve aí, esse golpe parlamentar, com a dominação neoliberal que voltou a ser total em cima do Brasil, esse Congresso absolutamente irresponsável, etc. Mas isso, nós fazemos isso e todos nós temos muitos fazendo isso. Quer dizer, o que nós queremos fundamentalmente e também não queremos simplesmente repetir valores. Os valores estão aí e são importantes, é democracia, justiça, proteção do ambiente, são essas coisas. O que nós queremos é oferecer, né, um caminho viável, responsável para o Brasil. Aí nós discutimos em que área. Quer dizer,
em todas as áreas, isso é impossível. Nós vamos nos limitar à área econômica. Pode ser que depois a gente possa também se dedicar à área dos direitos humanos, que é uma coisa importante, mas, inicialmente, aquilo que nós temos competência para oferecer uma alternativa viável, possível, de forma que, se a esquerda voltar ao poder, ela volte ao poder e retome o desenvolvimento brasileiro, é isso que nós queremos discutir, apresentar, discutir, debater. Para isso, nós dissemos uma outra coisa também. Então nós vamos propor, só em relação à parte, nós vamos ficar na área econômica principalmente. E nesta área nós vamos propor 5 pontos. Isso é importante, eu aprendi com o meu líder antigo e muito querido, que foi o André Franco Montoro, grande governador de São Paulo. Quer dizer, ele dizia, quando você tem alguma coisa a comunicar, você não pode ter mais do que 5 pontos, dizia ele. Então é isso. Então, vamos ter 5 pontos, e não mais. Quais são esses 5 pontos? O primeiro ponto é que o Brasil deve ter um nível de taxa de juros baixo, decente, semelhante à taxa de juros que os outros países em desenvolvimento, com o mesmo risco que o Brasil tem, têm. Quer dizer, a taxa de juros que o Brasil paga é muito mais alta do que essa taxa que reflete o risco Brasil. E isso é inaceitável. Essa taxa que o Brasil paga reflete um poder enorme dos capitalistas financistas e rentistas. Uma coisa que é importante vocês pensarem é que o capitalismo mudou muito no século XX. O capitalismo que existia até meados do século XX no mundo e no Brasil até 1980, quer dizer, era um capitalismo de empresários, como era já também o capitalismo do Marx, era um capitalismo de empresários. Quer dizer, o capitalismo de 1980 para cá é um capitalismo de rentistas. Quer dizer, os capitalistas agora não são empresários, não dirigem as empresas, quem dirige a empresa são tecnocratas, e eles têm o dinheiro, são os acionistas, os proprietários do capital, e vivem de rendas, vivem de aluguéis, de juros e de dividendos. Isso, quer dizer, são estes que têm o poder fundamental, não só no Brasil, mas no mundo. Quer dizer, eles representam os interesses do liberalismo, a filosofia, a teoria deles é o liberalismo econômico, e colocar como meta fundamental ter uma taxa de inflação a mais baixa possível, custe o que custar. Porque o que eles querem é juro alto. E para ter juro alto real, juro real alto, como é que eu vou ter juro real alto? Eu tenho que ter uma taxa nominal de juros alta, definida maravilhosamente pelo Banco Central, que representa os interesses deles, e preciso ter uma taxa de inflação baixa. Então a diferença entre os dois é o juro real que eles querem. Então o Brasil é capturado por essa gente, é capturado por uma massa, não só financistas, não só rentistas grandes, mas há uma grande classe média também, quer dizer, que também se tornou altamente conservadora e defensora do rentismo. Então o primeiro ponto é, eu preciso enfrentar esse problema. O desenvolvimento depende do investimento. O investimento depende de que a taxa de lucro esperada seja satisfatória e que a taxa de juros seja baixa. Aí a diferença, se for uma diferença razoável, que é o lucro do empresário, aí ele investe. Então nós temos que garantir as condições de investimento dos empresários e, portanto, temos que ter uma taxa de juros mais baixa. A segunda coisa é que deve haver responsabilidade fiscal. Não. Na verdade, eu falei eu pulei o primeiro. Então, vou continuar, depois eu volto ao primeiro. O segundo ponto é os juros. O terceiro ponto é a taxa de câmbio. Ou mais especificamente, e está lá escrito, é um superávit em conta corrente. O Brasil, dizemos lá, deve ter um pequeno superávit em conta corrente. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que as exportações brasileiras, mais serviços, e menos as importações, mais serviços, devem dar um salto.
um saldo de 1%, digamos. Porque se nós tivermos esse superávit de 1%, isso significará que isso corresponderá a uma taxa de câmbio que será competitiva. O que é uma taxa de competitiva? É uma taxa que torna competitivas as boas empresas industriais do país. Isso não está garantido, por causa daquela tendência. E essa tendência faz com que a taxa de câmbio fique apreciada por duas razões. Uma razão é porque existe uma coisa chamada doença holandesa. Quer dizer, o fato de que você pode exportar commodities a uma taxa de câmbio bem mais baixa do que a taxa de câmbio que é necessária para a indústria, para também poder ser competitivo. Em termos práticos, quer dizer, para que a soja, o minério de ferro, o suco de laranja sejam rentáveis, uma taxa de câmbio de 3,20, 3,30 está muito boa. Para a indústria ser rentável, ela precisa de uma taxa de câmbio de 4. Essa diferença de 3,30 para 4 é a doença holandesa, causada por abundância de recursos naturais baratos e às vezes também que é agravada por boom de commodities, preços das commodities que sobem no exterior. Então, você tem que atacar esses problemas e você tem que ter como objetivo esse superávit em conta corrente. E veja, isso não é o que as pessoas querem. Por exemplo, o Fernando Henrique, quando chegou no governo dele, eu estava lá, quando o Fernando, ele disse, eu quero crescer com poupança externa. O que quer dizer crescer com poupança externa? Eu quero crescer com déficit em conta corrente, porque esse déficit em conta corrente vai ser financiado. Eu espero que seja financiado com investimentos diretos das empresas multinacionais e com isso, esses investimentos, a taxa de investimento do país vai aumentar e o país vai crescer maravilhosamente. O que aconteceu na prática? Realmente havia zero de déficit em conta corrente em 1994, porque o Brasil tinha uma alta inflação e o Brasil não tinha crédito para ficar devendo. 5 anos depois, em 99, estava com um déficit em conta corrente de 4,7% do PIB, imenso aumento. 60% desse déficit foi financiado por empresas multinacionais. A taxa de investimento e de poupança do Brasil em 1994 era 17%. Então, segundo essa teoria do Dr. Fernando Henrique, nós devíamos então agora ter uma taxa de investimento de 21,7%, 17 mais 4,7%. Na verdade, nós tínhamos os mesmos 17%. Foi tudo para o consumo. Normalmente, esses déficits em conta corrente financiam o consumo, não financiam o investimento. Quer dizer, as multinacionais podem trazem dinheiro, mas mas como o investimento privado diminui, porque inviabiliza, quer dizer, quando você decide crescer com poupança externa, você decidiu crescer com déficit de conta corrente, você decidiu apreciar seu câmbio. Você decidindo apreciar seu câmbio, você decidiu tornar as empresas industriais incapazes de competir. E olhem, não são apenas as empresas industriais brasileiras, também as multinacionais. O número de empresas multinacionais industriais que fechou aqui no Brasil é muito grande. Um dia desse tinha um empresário fazendo uma lista para mim, assim, olha aqui. Eu quase tomei nota do número, algumas vezes eu sabia. Então esse ponto, quando você diz, eu quero ter um superávit de conta corrente, eu estou dizendo, olha, eu estou querendo, que haja uma redução no consumo do Brasil. Então eu estou dizendo que eu estou querendo que haja uma redução dos salários, em termos reais, não muito grande, mas é uma redução nos salários. Eu quero que haja uma redução dos rendimentos em termos reais, dos aluguéis, dividendos e juros. Ou seja, as receitas dos trabalhadores e as receitas dos rentistas precisam diminuir. E aí começa a briga.
Porque a esquerda diz que não quer. Não cedo um milímetro. Os salários dos trabalhadores são muito baixos, não vão reduzir nada. Vamos reduzir só dos rentistas, não é possível. Se você acertar o câmbio. Por outro lado, os rentistas ficam felicíssimos com essa posição da esquerda, porque com isso, né, nós não só preservamos os nossos rendimentos todos, mas melhor ainda, nós preservamos, quer dizer, a nossa riqueza, porque a nossa riqueza também perde valor quando eu deprecio um pouco. Não vai perder valor. E ainda mais, muitas das empresas estão endividadas em dólares, isso vai ser um problema. Então, maravilha que não se faça, deixa tudo como está. Vamos ficar com o nosso déficit em 3 a 4%, vamos ter ele financiado, né, em mais ou menos 70% por empresas multinacionais e nós estamos no melhor dos mundos possíveis. Conhece essa frase, melhor dos mundos possíveis? Isso é a frase que o Dr. Pangloss, aquele personagem do Voltaire, quando ele vai fazer a volta ao mundo com o seu discípulo e vai vendo as coisas por volta do mundo, né? E via coisas horrorosas, né? Mas ele era um conservador, né? Terrível. O Dr. Pangloss, em 3 tempos ele transformava aquele horror, né, no melhor dos mundos possíveis. Nós temos o nosso melhor dos mundos possíveis, de curto prazo, que é, né, termos um belo déficit em conta corrente, né, e uma taxa de câmbio apreciada e um consumo maior do que aquele que nós podemos ter. Você precisa, terceiro, você precisa, o terceiro ponto, você precisa ter responsabilidade fiscal. Veja, uma coisa que é muito comum você pensar o seguinte: como é que separa um governo de esquerda de um governo de direita? Aqui ou na Europa, onde for. Se o governo for austero, é de direita. Se o governo for gastador, é keynesiano ou de esquerda. Eu acho isso uma loucura. O governo deve ser responsável. O senhor falou sobre isso. O governo deve, quer dizer, nós precisamos de um Estado forte, capaz, porque nós precisamos de um Estado que intervenha no mercado. O mercado, em absoluto, não garante o desenvolvimento de um país. Você precisa ter uma política macroeconômica que coloque os preços certos e precisa ter uma política industrial que coloque alguns preços industriais também certos, né? E para isso, o Estado precisa investir na infraestrutura, então o Estado precisa ser forte. Eu não posso quebrar o Estado financeiramente, né, se eu quero ter um Estado forte. Vocês vejam o que aconteceu no Brasil. Agora, recente, nós tivemos... o Lula entregou para a Dilma uma taxa de câmbio inaceitável, tornou quase inviável o governo dela, mas deixou a parte fiscal em ordem. Ele não entrou na irresponsabilidade fiscal. Aí a dona Dilma tentou resolver o problema, baixar os juros e depreciar o câmbio, não foi suficiente, apavorou, voltou para trás e aí resolveu gastar. E gastou o quanto pôde, né, durante os 4 anos dela, durante os últimos 3 anos dela. Aí quando chega em janeiro de 2015, ela e nós nos vemos diante de uma bruta de uma crise. Todo mundo parou de investir, porque estavam quebrados, as empresas pararam de investir e a renda foi lá para baixo. Nessa hora, o que tinha que fazer o Estado brasileiro? Fazer um grande aumento, fazer uma política expansionista fiscal contracíclica muito forte. Mas estava quebrado. Em vez de ter um superávit em conta corrente de 2,5% do PIB, como devia ter, tinha um déficit de 0,6% do PIB, tinha um déficit primário. Então o déficit público era muito maior. Absurdo. Quer dizer, ela enfraqueceu o Estado que você precisava ter forte para poder agir contraciclicamente. Então, nós precisamos ter responsabilidade fiscal. Quer dizer, mas nós queremos, isso quer dizer que eu quero um Estado pequeno em hipótese alguma. Quer dizer, quando a direita quer austeridade, o que eles querem, na verdade, é um Estado pequeno. Porque eles não querem pagar impostos, porque eles são contra o Estado do bem-estar social. Quando nós queremos um Estado do bem-estar social e, portanto, queremos um Estado grande. Mas para ter um Estado grande, eu tenho que discutir politicamente essa questão e não, quer dizer, provocar déficit e depois fazer fait accompli. Isso não é uma forma razoável, democrática e é muito perigosa porque dá nessas coisas que deu.
e geralmente desmoraliza os governos de esquerda. O quarto ponto é: você precisa que o Estado tenha poupança pública. O Ciro falou sobre isso. Quer dizer, o que é a poupança pública? É tudo que o Estado recebe menos o que ele gasta correntemente. Portanto, menos os investimentos. Quer dizer, tudo que o Estado gasta menos que deve dar uma poupança. Há muitos anos que o Brasil não tem poupança pública. O Brasil tem uma despoupança pública. Em vez de ter um superávit, uma poupança pública de uns 2% do PIB, que seria o razoável, tem um déficit, geralmente de 2%, 3%. Como é que vai fazer isso? E o Estado precisa investir. Né? É fundamental que num regime capitalista, tudo bem, o normal é que o setor privado invista 80% do investimento total e o setor privado 20%. Mas, o contrário, e o setor público 20%. 80% privado, 20% o público. Ok, mas esse 20% eu preciso. Agora, para isso eu preciso que eu tenha uma parte do dinheiro, eu posso tirar do déficit público. Você pode ter um déficit público que sendo igual ao crescimento do PIB, mantenha a dívida pública constante e satisfatória. Agora, eu preciso de poupança pública. Então, aquele ponto, porque eu preciso de investimento público. E, finalmente, o quinto item é que até agora eu não falei nada sobre distribuição. E nós precisamos de distribuição. Nós sabemos no Brasil, e estamos praticando no Brasil desde 1988, ou de 1985, se quisermos, no momento da transição democrática, nós sabemos que para fazer distribuição de renda, você precisa ter um estado do bem-estar social grande. E nós fizemos isso, nós ampliamos realmente o nosso estado do bem-estar social fortemente. O que nós fizemos com o SUS, por exemplo, foi muito importante. Segundo, nós devemos aumentar o salário mínimo. E o Lula fez isso exemplarmente. Quer dizer, havia espaço para isso, ele aumentou no seu governo em 52% em termos reais o salário mínimo, e isso foi o fator mais importante que distribuiu renda no Brasil. Houve outros, mas esse foi o mais importante. Agora, há uma outra forma de distribuir renda que a esquerda esqueceu, que há muito tempo não se discute. Só discutem que querer gastar mais e não querer fazer, e não querer pôr o câmbio no lugar certo. E não falam de uma coisa que é absolutamente fundamental, que é ter um sistema tributário progressivo. Eu também tinha ficado um pouco esquecido disso. Eu não lembrava, mas sabe, ficava lá Aí, há uns 4, 5 anos atrás, eu me dou com uma estatística simples. Eu vi uma comparação entre a distribuição de renda, o nível de desigualdade em termos do índice de Gini, índice de desigualdade, dos Estados Unidos e da Suécia. Nós sabemos que os Estados Unidos, é mais que sabido, é dos países ricos o mais desigual. É um país meio bárbaro, eu vejo. Né? Enquanto que a Suécia é o contrário, é um país altamente civilizado, em que a distribuição de renda não é tão boa quanto a da Noruega, da Dinamarca, mas é muito boa. Virou piada, né? Mas então, o que eu vejo? Então, eu vejo o índice de distribuição de renda dos Estados Unidos e da Suécia, um ao lado do outro, antes do imposto. A Suécia tinha um índice melhor que os Estados Unidos, mas a diferença era pequenininha. Quer dizer, aí a mesma distribuição depois do imposto, depois de pago o imposto. Aí o sistema tributário sueco é altamente progressivo, o americano é regressivo como o brasileiro. Aí sim você via uma diferença muito grande. Então, quer dizer, se nós somos esquerda e queremos distribuição de renda, nós temos que querer não apenas que o Estado seja um Estado de bem-estar social e, portanto, gaste uma parte importante do PIB em educação, saúde e outras coisas básicas, mas segundo, nós precisamos financiar esse Estado com impostos progressivos. É muito simples. Não é fácil, não, eu esqueci, né? Não é fácil porque os interesses são muito violentamente contra e vão dizer que não vai estimular para o trabalho, etc.
Mas o fato é que é isso que tem que ser feito. Será que o Brasil vai ser capaz de fazer tudo isso? Não sei. Mas o que eu acho muito importante é que nós discutamos essa questão, que nós discutamos isso com os nossos candidatos, que nós cobremos esta responsabilidade fiscal, esta responsabilidade cambial, quer dizer, esses juros decentes, quer dizer, que nós critiquemos o capitalismo financeiro rentista que está aí, mas sabendo que nós queremos no lugar alguma coisa que não seja mero populismo, que seja uma coisa real e objetiva que nós podemos fazer. É isso que este projeto Brasil Nação quer contribuir muito modestamente, e precisa que toda a sociedade brasileira, cada um do seu lado, vá pensando, porque nós vivemos, isso é uma última coisa, nós vivemos num mundo em que a hegemonia ideológica é fundamental. Quer dizer, como é que os Estados Unidos e o mundo rico exercem a sua dominação sobre nós? É fundamentalmente através de um processo de hegemonia ideológica. Eles têm a verdade deles e eles transmitem essa verdade para nós. Eles transmitem, por exemplo, para nós que é maravilhoso ter um belo déficit em conta corrente, porque isso é poupança externa e você vai crescer mais com isso. Eles nos dão essas e muitas outras ideias desse tipo. Eles têm e essa coisa chega a nós para uma elite também financiarizada e que domina a mídia. Então isso chega, e eu abro os jornais de manhã, é aquele horror. Quer dizer, porque não vejo a nação brasileira ali de jeito nenhum. Existe alternativa? Quer dizer, não basta que nós tenhamos uma alternativa mais justa. Nós precisamos, além de ter uma alternativa mais justa, nós precisamos ter uma alternativa mais viável. Quer dizer, mais viável e que, portanto, seja capaz de envolver os empresários. Aí isto é uma coisa importante. Quer dizer, o Lula sabia muito bem, e a Dilma também sabia, que era preciso envolver os empresários, porque eles não podiam governar sozinhos. Os empresários têm poder de veto no capitalismo. Se eles param de investir, você entra em crise. Então você tem que conseguir a participação deles para que eles façam os seus investimentos. Muito bem. Agora, para isso você precisa garantir a lucratividade deles. Eu brinco, quer dizer, quando chegou na segunda metade, no governo Dilma, como consequência em grande parte daquele câmbio apreciadíssimo que ela herdou do Lula, quer dizer, a taxa de lucro das empresas foi caindo assim, verticalmente. Quer dizer, então, eu brinco, então o PT descobriu uma nova forma de capitalismo. Um capitalismo sem lucro. Isso é absurdo. Quer dizer, nós precisamos, garantir que os empresários, não que os rentistas, mas que os empresários que fazem empresas industriais fundamentais, que criam empregos e bons salários, que eles sejam lucrativos. Temos que defender o lucro dos empresários, para defender o salário dos trabalhadores. Porque a alternativa outra era fazer a revolução, mas isso parece que nesse momento não cabe. Muito obrigado. Muito obrigado, professor por essa esclarecedora exposição. E girando a mesa aqui, eu queria passar a palavra aqui para Jandira Fegali.